Eu sou Miguel Cavalcante e essa é a Beef Point TV, com um resumo das principais notícias do mercado do boi gordo. Acompanhe com a gente hoje, 3 de outubro de 2011. Publicamos hoje o resultado da enquete que a gente fez semana passada, começando dia 27 de setembro, sobre a sensação, o sentimento que os usuários, os leitores, quem acompanha o Beef Point tem para o preço do boi gordo em São Paulo, final de outubro, final de novembro, final de dezembro. Vamos ver os resultados. Para final de outubro, para final desse mês, a grande expectativa é o preço do boi entre R$ 96 e R$ 100 reais, com 40% das respostas. Quase com 36% de 101 a 105 reais. Ou seja, a grande maioria das pessoas acredita que o preço do boi vai estar mais ou menos no patamar que está sendo negociado hoje, com um percentual acreditando que vai estar acima desse valor. Muito pouca gente acha que vai estar abaixo de R$ 95 reais e, obviamente, muito pouca gente também acha que vai estar acima de R$ 111 reais. Mas tem até um número significativo de respondentes acreditando no boi acima de R$ 105 reais. Já no preço de novembro, já é uma expectativa um pouco diferente, uma expectativa um pouco mais otimista, se você olhar com a visão do criador, do produtor. O preço com maior número de respostas é de R$ 101 reais a R$ 105 reais. O segundo índice com maior respostas é de 106 a 110, ou seja, para novembro o pessoal está acreditando num preço mais alto do que o preço atual, mais alto do que o preço para outubro. Lembrando que essa enquete ela foi feita muito rápida, a gente começou no dia 27, foi até o dia 30, e a gente teve 166 respostas de 16 estados brasileiros. Então é um número aí que a gente considera bastante interessante para uma enquete rápida, para medir essa percepção de quem está envolvido no mercado do boi gordo. E para dezembro de 2011, a principal resposta foi 101 a 105 e a segunda principal resposta 106 a 110. Bastante parecido com novembro, também então acima da previsão de outubro e acima do preço atual. Fica aí, essa é a nossa contribuição de agregar, de reunir os comentários, as observações de quem está fazendo a pecuária de corte brasileira. Outra notícia muito importante que a gente publicou hoje é uma notícia do jornal Valor Econômico, dizendo que o Ministério da Agricultura quer endurecer a fiscalização sobre os fabricantes de vermífugo. A gente teve uma série de problemas aí recentes, de exportação de carne processada para os Estados Unidos, com os testes dando resíduo acima do permitido para a ivermectina. E isso tem causado aí uma série de discussões, de problemas. E um dos temas, inclusive, que o Beef Point quer abordar nas próximas semanas é o uso responsável de medicamentos. Então esse é um tema que a gente acredita que tem muita gente que faz isso muito bem feito, mas tem espaço para a gente promover, divulgar as melhores práticas, a melhor ciência, a melhor maneira de usar de uma forma que dá resultado para o pecuarista e não dá resíduo na carne. Outra notícia importante é que na sexta-feira teve alguns poucos boatos aí, foi realmente um boato falando sobre animais, possivelmente infectados, encontrados na fronteira e tal, um negócio complicado, chato, que deixou o mercado um pouco nervoso, o mercado futuro. E já tem a notícia que a gente publicou, é justamente o governo do Mato Grosso do Sul acionando a Polícia Federal para ir atrás de quem está divulgando essas notícias, para quem está levantando esses boatos. Aí fica um alerta de, primeiro, cuidado com as notícias que você está escutando, os boatos que você está escutando, e segundo, que isso é um tema muito importante, muito sério e muito bom de ver o Mato Grosso do Sul atuando de forma proativa, inteligente e indo em cima de quem está jogando notícias falsas aí para prejudicar e tentar individualmente se beneficiar aí com algum medo ou pavor no mercado. Uma outra notícia que a gente publicou é sobre o Minerva, os números do confinamento do Minerva, que mais do que dobra o confinamento esse ano. Eles fizeram cerca de 35 mil animais no ano passado, pretendem fazer cerca de 85 mil esse ano, mostrando a estratégia do Minerva para ter uma quantidade maior de animais próprios, confinados, e com isso ter uma tranquilidade maior para a indústria de fornecimento de animais, ter menor estresse de alta de preço, esse tipo de coisa. É uma estratégia que todos os frigoríficos vêm fazendo, como uma forma de manter a sua escala elevada, manter a sua oferta de gado para abate
elevada no período da entre-safra. Então aí fica uma maneira da gente entender mais sobre essa situação e também entender como que isso afeta o produtor, né? Se tem mais gado de frigorífico, você vai ter uma chance menor de variações para cima do preço do boi gordo. Esse é o principal efeito, né, do que acontece. Ainda sobre frigoríficos, o Marfrig comentando numa notícia de que a alta do dólar melhora a margem, porque grande parte das receitas do grupo são em dólar e isso melhora o resultado da companhia, apesar de uma parte da dívida deles também ser em dólar e ter também esse revés negativo. Mas a gente acredita que essa alta do dólar é mais benéfica do que maléfica para todas as empresas frigoríficas que exportam em grande volume. Os 4 grandes frigoríficos, JBS, Minerva, Marfrig e BRF, os 4 são grandes exportadores e vão se beneficiar dessa mudança aí no mercado. Paraguai, a gente publicou uma notícia hoje de que o Paraguai está buscando novos mercados para exportação de carne. Fizeram um levantamento de todos os países do mundo que compram carne, quais são os países que não requerem status livre de aftosa, mesmo com vacinação. Eles encontraram alguns países. O país de destaque é a Malásia, que comprou 100 mil toneladas no ano passado, sendo mais de 80 mil de países sem status livre de aftosa. Então, o Paraguai se mexendo para, enquanto não recupera o status livre de aftosa, ver para onde vai vender sua carne, né? Uma outra notícia sobre barreira sanitária, barreira e comércio nacional do Brasil temendo uma nova barreira da Rússia a carnes, né? Isso é uma notícia de hoje, que quem está envolvido nesse mercado vale a pena se informar, né? Ainda sobre mercado nacional e sobre sanidade, o Uruguai analisando a possibilidade de adiantar a vacinação. A Argentina fez isso, o Brasil descartou por enquanto, mas também estudou essa possibilidade, e o Uruguai agora está avaliando essa possibilidade como mais uma maneira de lidar e se proteger da aftosa no Paraguai. Falando sobre os preços do boi gordo, né, indicador no dia 30, na sexta-feira, teve uma leve valorização de 0,5%, indo para R$ 99,00 à vista. O bezerro também se valorizou e o dólar também se valorizou. Então o boi em reais subiu, o boi em dólar baixou, o dólar cotado a 1,85 e o boi em dólares a R$ 53 dólares e 54 centavos. Né? É interessante a gente acompanhar essa movimentação. Olhando aí o gráfico do boi cotado em dólar e do dólar, mostrando essa movimentação nos últimos dias com uma oscilação bastante grande, foi a 1,90, foi a 1,80, agora voltou. E a arroba do boi gordo em dólares, que teve uma queda muito grande desde o final de agosto, saindo de mais de 60 dólares por arroba, batendo 52 agora no dia 21 de setembro e estabilizando aí por volta de 53, 54 dólares por arroba. Muito melhor do que a gente estava vivendo nos últimos meses. Olhando o indicador e o contrato futuro, a gente pode ver que nos últimos dias tem uma série de altas aí do mercado futuro, do indicador do boi, e no contrato futuro, nos últimos 2 dias a gente teve uma queda, e interessante a gente notar que mesmo assim o outubro de 2011 ainda está mais alto do que o indicador, e é o que a gente também acredita que deve acontecer, e ainda está mostrando também que o boi cotado no futuro a 101 está alinhado com o resultado da enquete que a gente publicou hoje, né? Bezerro teve, depois de alguns dias de baixa, teve uma alta, se equilibrando aí, mas você vê que tem uma forte tendência de queda desde o início de agosto, né? É interessante a gente notar isso. Eu acho que o ponto principal em relação a isso é pastagens, dificuldade de pasto bom para você colocar bezerro, então não tem muita gente comprando bezerro, o mercado está um pouco mais frio, né? Olhando o mercado da carne bovina, a gente teve um aumento do preço do dianteiro, com isso o equivalente físico aumentou, aumentou mais do que o boi subiu. Então o spread, a diferença entre o equivalente físico e a arroba do boi diminuiu um pouco. Lembrando que menor o spread, melhor a margem do frigorífico, né? Está em R$ 5,19, que é um spread relativamente baixo, e R$ 3,00 abaixo do que estava há um mês atrás, né? Ainda falando sobre a aftosa, mas dando destaque a alguns comentários, eu fiz um artigo sobre uma análise preliminar dos impactos da aftosa no Paraguai para o Brasil, com uma série de comentários muito interessantes, e uma das pessoas perguntou, como é que é a vacinação no Paraguai? E o José Roberto Puoli, mais conhecido como Limão, antigo participante do site, amigo nosso, e também já foi palestrante em eventos do workshop do Beef Point,
ele deu uma resposta super completa. Ele é um técnico, consultor aqui no Brasil, no Mato Grosso do Sul, e tem há relativamente pouco tempo uma propriedade no Paraguai. Então ele relatou aí a situação lá, como que está, e fica aí o convite para você quiser conhecer mais sobre como está a realidade na produção pecuária no Paraguai e o impacto disso para o Paraguai como pecuária. Tem aí um relato, um depoimento de quem está vivendo isso na pele, um brasileiro que tem atividade, que tem fazenda, que estava investindo no Paraguai já há alguns anos, né? Falando de MyPoint, tem o Clarified da Pfizer, né, que são os marcadores genéticos da Pfizer. Vão fazer um evento agora dia 8 de outubro, está aí o convite para quem quiser participar, mostrando aí as facilidades de publicar conteúdo e divulgação do que você tem no seu MyPoint. Além disso, o SIC, o Serviço de Informação da Carne, é um dos parceiros nossos e tem um MyPoint dedicado ao SIC no BeefPoint, e eles publicaram aí uma foto muito bacana, que falando, olha, no açougue a 100, na sua cozinha vira carne de panela. É um anúncio famoso já deles, é uma fotografia muito bonita, mostrando que os diversos usos, diferentes usos da carne de cada corte pode ter, como você fazer o melhor uso de cada corte. Fica aí o convite para você conhecer o SIC, conhecer o trabalho do SIC e se envolver na divulgação e na informação sobre carne bovina. Ainda no MyPoint tem um vídeo do Brasil com Z, com o William Cury, explicando como escolher um touro melhorador. Fica aí o convite para você assistir esse vídeo com conteúdo da Brasil com Z, né, zootecnia tropical. Muito obrigado, participa com a gente, mandando suas sugestões, seus depoimentos, seus comentários. A gente quer cada vez mais contar com a sua participação para fazer do BeefPoint ponto de conta pecuária, o lugar onde as pessoas se encontram para conversar, para aprender e para trocar informações sobre pecuária de corte. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.